Bem-vindos, boa noite. Bem-vindos a mais um Satsang. Quem puder abrir aí, isso. A, a Nata abriu aí. Tereza, Cláudia, tudo bem? Lurita e Donner. Então, se vocês puderem aí, a gente dá interagir melhor, né? Se puder abrir a câmera. Gorinho abre, só me ajeitar aqui, Maurício. Tá bom, Donner. O que eu estava pensando para hoje, gente, ver se vocês concordam. Todo o ensinamento espiritual, a intenção, né, a finalidade do ensinamento espiritual, da espiritualidade em si, é que a pessoa melhore, né? Que a pessoa se sinta melhor, que a pessoa tenha um estado de espírito melhor, né? Assim, se sinta bem, tenha um bem-estar, né? Então, essa questão da finalidade é muito importante, que é aquilo que vai te trazer uma leveza, uma tranquilidade, uma segurança. Então, gente, o ensinamento espiritual, ele tem muitas vertentes, né? Como a gente sabe, e todas essas vertentes, elas são colocadas, são expostas, né? Porque não tem como ser muito diferente disso, de uma maneira genérica, né? É um modelo, é exposto, né? Um modelo para as pessoas, e as pessoas que sentem mais afinidade com aquele modelo se aproximam, se identificam desse modelo, com este modelo. Mas, de certa forma, esse é um modelo espiritual, né? Seja qual for ele, trazido de uma forma genérica, que não é especificamente para você, né? Aí, por essa conclusão, a gente já pode também perceber que a espiritualidade não vai resolver todos os seus problemas, tá? Então, a espiritualidade, ela pode ser um aspecto da sua vida que faça sentido para você. Quem quer ser mais comprometido, comprometida com a espiritualidade, vai ter um olhar diferente, um olhar de um comprometimento maior, né? Com uma dedicação maior, um envolvimento maior com essa dita espiritualidade e que também venha a usufruir com entendimentos que proporcionem uma, um bem-estar, né? Um sentimento de plenitude, né? Então, no final das contas, todas os ensinamentos, todos os satsangs, todas as leituras, elas são veículos, né? Apontamentos. E todos os ensinamentos nesse sentido, né,
inclusive o modelo de espiritualidade que você mais se aproxima, mais tem afinidade, ele vai ser em algum momento descartado. Por quê? Porque você, no momento que você tiver bem, com bem-estar ali estruturado, enraizado, isso passa a ser algo natural. Então, não é nada mais intelectual. Você não precisa ter muito entendimento, né? Não precisa ter uma compreensão das palavras. Porque o sentido dessa espiritualidade é trazer essa libertação das necessidades que hoje a gente acha que a gente se prende, né? A gente acha que essas necessidades são imperativas na nossa vida. Então, trazendo essa introdução, né? Aí eu pergunto para vocês, né? Cada um de nós aqui teve uma história de vida que também refletiu em cada um de nós aí de uma certa forma. Então, essa história e tudo que a gente viveu, todas as vivências que a gente teve, não podem ser descartadas. Elas formam uma peculiaridade em cada um, né? Todas as experiências que cada um viveu aqui. A forma que você foi criado ou criada, educado ou educada. As influências que você teve da cultura, da sociedade, da própria espiritualidade que você buscou, né? Então, isso formou uma bolha de realidade, né? Constituída de muitos condicionamentos. E essa tentativa da gente buscar, né, algo que possa quebrar esse aprisionamento, para a gente se sentir bem e seguro e acolhido, é algo que parece ser comum. Apesar da história de cada um ser diferente, a história de vida de cada um ser diferente, há algo comum a todos, que aí seria você se sentir bem, se sentir pleno ou plena, né? E essa forma de se sentir plena é, apesar de tudo que você passou, apesar de tudo que você passa, e apesar de tudo que você venha a passar, essa espiritualidade dê para você algum apoio, né? Para isso fazer sentido. Então, não adianta a gente querer buscar alguma coisa de muita complexidade ou entender, né? A mente tentando entender como as coisas funcionam, o que você é, o que você deixa de ser. Se isso não te trouxer essa paz. Então, no fundo, a libertação ela é um, um meio aonde a paz será encontrada. Havendo o encontro da paz, não há mais necessidade de se chegar em lugar nenhum, ok?
Então, eu também queria trazer o outro aspecto, que é as pessoas que estão na espiritualidade geralmente se autodenominam de buscadores. Essa autodenominação, ela vai gerando uma necessidade de continuar sempre na busca. E também não deixa de ser um grande condicionamento. Você sempre se colocar numa posição de buscador ou buscadora, alguém que não encontrou ainda o que está buscando, né? Alguém que está envolvido numa busca, numa saga, num caminho, e que não ainda encontrou o que busca, né? Não encontrou o final desse caminho. Então, isso também, essa autodenominação de buscador, é muito complicada. Eu diria até que ela traz um peso, né? Mais um peso, porque além de você ter todas as suas denominações que a sociedade coloca, você dentro da espiritualidade também começa a buscar denominações, né? Inclusive aquela denominação de iluminado, de desperto, o outro que ainda busca o despertar, né? Também eu acho que não são construtivas, né? Não são producentes, porque aí afasta você da simplicidade das coisas, afasta você do contato imediato, da experiência direta. E a gente fica tentando adivinhar o que está, né, atrás o que vai além da experiência, né? O que está atrás do pensamento, o que produz o pensamento. Então a gente começa a investigar ou buscar, né, algo que não tem fim. E essa finalidade dessa busca, ela não vai te trazer esse bem-estar. Pelo contrário, ele vai gerar uma ansiedade, muitas vezes uma frustração de estar buscando alguma coisa que você não sabe nem direito o que é, e, e você tem a sensação de que você nunca vai chegar nisso, né? Então, a gente teria que analisar, cada um de nós, né, a nossa própria história de vida, o que a gente sofreu, quais foram as nossas experiências, quais foram os nossos traumas, quais são as nossas dores, quais são os nossos traumas atuais, ter um olhar sobre isso, né? E também entender que a espiritualidade não é o remédio para todos os males. A espiritualidade não é capaz, por exemplo, de curar uma cólica renal. Pelo menos a espiritualidade aqui do Ocidente, né? Os yogis, né, os sadhus, dizem que desenvolveram técnicas que promovem essa mutação, né, do organismo. Mas isso também a gente não tem uma informação clara sobre isso e não é para a gente uma experiência direta. Agora, o que eu quero dizer com isso, né? Cada problema tem o seu setor, tem a sua área de solução, né?
Então, a espiritualidade, ela trata de algo bem amplo, né? Que seria a questão existencial, mais diretamente. E aí, você estando em paz com a questão existencial, se isso estiver resolvido para você, automaticamente você vai encontrar a paz. E quando você encontra essa paz, como eu já disse, não é necessário mais nenhuma busca, né? Agora, a busca espiritual, como a gente está falando, ela tem como um objetivo mais direto você começar a discernir, ter discernimento sobre as coisas, sobre você, sobre o mundo, sobre o que você precisa. Então, isso, gente, eu acho que hoje é importante a gente falar sobre isso, porque não está muito claro, talvez, né? A questão do sofrimento não pode ser totalmente uma questão somente da espiritualidade, porque nós temos muitas faces, muitas facetas que merecem e devem ser cuidadas. Então, hoje a gente tem, né, algo que beneficia muito, que é a terapia, né? Algo que você vai cuidar de você, cuidar de questões existenciais, né, que de uma forma ou de outra atinge você, atingem, né? E que às vezes a espiritualidade não dá conta. Somente a espiritualidade não dá conta. Mesmo porque a gente tem um estilo de vida hoje muito diferente do estilo de vida dos mestres do passado, né? Então a maioria dos mestres do passado vivia de uma forma completamente diferente, num ritmo completamente diferente, né? Tinha acesso às coisas diferentes do que nós temos hoje. Por isso que eu estou dizendo aqui, é muito específico de cada um, a sua própria necessidade, né? Então, sempre há uma adaptação. Você vai ouvir aquele ensinamento e vai trazer para o seu entendimento, para a sua forma peculiar de entender. E esse entendimento vai produzir em você um bem-estar, um discernimento, ou vai produzir em você algo que você está buscando em termos de fuga, por exemplo, ou em termos de entretenimento, que também não deixa de ser uma fuga, né? Você vai buscar aquilo para esquecer uma outra coisa. Aí o que acontece? Você não cuida daquela coisa da forma que deveria ser cuidada, né? Você não enfrenta aquele problema e tenta olhar para outro lado, né? Tapar um buraco, por exemplo. Então, esse é um aspecto para você olhar para você mesmo e para você mesma, o que que a espiritualidade é para você, né? Na sua vida, qual espaço a espiritualidade ocupa na sua vida e quais são os motivos pelos quais você está buscando a espiritualidade. Então, é fazer uma análise diante da história, das experiências, das alegrias, dos sofrimentos, das realizações e das decepções, que cada um aqui viveu ou vive, né? Então,
a fórmula ela é geral, ela é genérica, mas a forma com que isso é concebido por cada pessoa é específica, porque ela vai reverberar em um entendimento peculiar para cada um, né? Então, é bom a gente evitar, nesse sentido, comparações. Ah, por que que um tá dessa forma, o outro aparentemente está evoluído, avançando, né? Porque essas situações de comparações, elas são próprias de uma sala de aula, por exemplo, né? São próprias dos condicionamentos que a gente está inserido até hoje. Inseriram através de competição, etc. E até hoje a gente está lá se envolvendo com esse tipo de condicionamento, né? Então, antes de tudo, a espiritualidade que pode trazer para você uma paz, uma realização, ela não deve ser fantasiada, ela não deve ser imaginada, mas ela deve ser introspectada, trazer isso para a sua realidade específica, peculiar, tá? E aí, que é o que eu chamo de revolver o solo, né? Arar o solo, preparar o solo. E aí cada um tem o seu próprio solo, né? Então não adianta a gente chegar com uma coisa muito geral e você conceber aquilo superficialmente. Isso tem a ver com você até um certo ponto, depois fica dúvida, fica uma relação assim mais de pertencimento, né? Mais de querer fazer parte de alguma coisa. Porque a sensação de pertencimento, de grupo, traz uma certa segurança, né? Então, essa aproximação de grupos, né? ela, ela traz um certo bem-estar, mas isso ainda é superficial, porque isso ainda é em uma camada da carência de cada um, né? Então, a gente tem que lidar com isso de que forma? Entendendo o que seria assim, né? Sendo honesto consigo mesmo, né? Honesta consigo mesmo, para encarar o que se trata, né? Do que se trata realmente. A busca da espiritualidade, do que se trata? Quais são os reais motivos, aquilo que está mais oculto, talvez oculto para nós mesmos. Então, é uma forma mais honesta, sincera, né? Da gente não tentar maquiar, de repente, os nossos sentimentos, né? Fala, Tereza. É, Maurício, interessante você colocar isso hoje, porque eu estava até conversando com uma irmã minha Aham, hoje, aham, né, sobre um irmão que passa por um monte de problemas, mas que não quer mudar de jeito nenhum. uhum, Então, assim, ele bebe muito, fuma, mas é uma pessoa profissionalmente capacitada, mas emocionalmente desajustada, então não consegue ser uhum, bem-sucedido, etc. Mas eu falei para ela exatamente isso. Eu falei, olha, a gente está buscando, eu falei eu e ela, no caso, certo. caminhos para mudar a nossa mente, entre aspas, pelo menos no sentido de modo de agir,
Sim, para tentar ver se melhora alguma coisa. Eu nem entrei na espiritualidade ainda, né? ok. Eu falei para ela, a gente está entrando, você dentro da sua religião, ela é católica, Uhum. e eu dentro também, digamos assim, da minha religião, Sim, né? Entre aspas, espiritualidade, aqui acho que fica melhor o termo, né? Religião aham. entre aspas. Então eu falei, olha, Maurício, quando me pergunta, eu falo assim, eu não quero morrer com essa mente. Eu digo claramente isso. Eu Uhum. não quero morrer com essa mente. Então, assim, estou buscando alguma coisa? Tô. Tem um espectador, uma expectativa? Tem. Tem um buscador aí, um fazedor? Tem, né? Que no final até o praticante tem que sumir? Ok. Mas no momento eu estou realmente na busca, porque eu cansei dessa mente. Eu cansei de reagir. Hoje eu estava falando com outro. Eu falei, olha, eu por conta de 2 segundos de perda de lucidez, eu arrumei 3 processos judiciais. Uhum. Então, assim, é, eu falei que eu cansei disso, eu cansei de reagir às coisas, de Uhum. perder a lucidez, de entrar nesse modo dual, é, de marcas mentais, de marcas kármicas e responder dessa forma. Se mesmo esse fazedor é um acontecimento, se tudo isso tinha que acontecer, então eu quero estar do outro lado, porque eu não aguento estar desse lado da mente dual mais, que, sabe, se identifica com o fazedor e sofre com tudo isso. Eu falei assim, parece que a gente está correndo atrás do rabo, porque não tem muito o que fazer, porque as coisas acontecem, mas ao mesmo tempo a gente fala, mas tem que fazer alguma coisa e tenta fazer, e não sabe o que fazer e fica meio tonta. Então, eu estou nisso aí, Maurício, me sentindo um cachorro, correndo atrás do Correndo. rabo, sem saber o que fazer, sem saber o que, que eu tenho que abandonar, cansada dessa mente dual que se apega, que sofre, mas ao mesmo tempo não consigo largar essa mente, não consigo parar de sofrer. Ou, enfim, eu estou cansada de tudo. É, essa é a condição humana, né? Você está descrevendo, né, Tereza? A condição humana da intensidade dos sentimentos, das emoções, né? Então, veja, no fundo, a gente se agarra a alguma coisa. A gente quer se agarrar a alguma coisa que dê um certo alívio, né? A gente está buscando, no fundo, nesse momento, né, que você está descrevendo aí, num momento intenso, o que que você precisa? Você precisa de alívio, né? Aliviar esse sofrimento. Mas as informações que, que a gente absorve, né? Por exemplo, a não dualidade, a mente dual que você está colocando, né? As marcas kármicas, elas ajudam no sentido de apontar, mas elas em si são conceitos e condicionamentos, né? E quando a gente pega no sentido de apontar, é assim, ó, tem uma placa escrito, por exemplo, mente dual. Se a gente chega na placa e para na placa e quer entender essa placa e acha que chegou em alguma coisa, quando chegou na placa, a gente fica dando volta igual você está falando, porque é uma ideia. E a gente fica tentando entender o que, que é isso. Por que, que você está, vamos dizer assim, nessa confusão, nesse sofrimento que se repete, sendo que você está na espiritualidade e a espiritualidade deveria ter solucionado isso. Pelo tempo que você está na espiritualidade, você acha que isso já devia estar resolvido. E não está. Por quê? Porque a espiritualidade não vai dar todas as respostas que você precisa. O que que você precisa, né? Que eu acho que todo mundo precisa, e que eu também me utilizo dessa ferramenta.
e que eu acho que é uma ferramenta muito importante, porque ela vai conduzir você para aquilo que está gerando esse tipo de problema hoje, tá? Que eu acho que é fantástica. Eu já falei para umas pessoas aqui, né? E é a terapia. A gente tem que ter a terapia do nosso lado, porque é uma forma, né, de você se curar. Então não adianta a gente pegar uma alta espiritualidade, né, e vestir essa alta espiritualidade, se identificar com essa alta espiritualidade, se isso é mais uma fantasia nossa. Uma lurita aí. É mais uma fantasia nossa. Então, a gente é como se a gente fosse criança e colocasse, você colocasse o vestido da sua mãe, o sapato da sua mãe, você colocasse batom, você se maquiasse, e o menino, por exemplo, colocar terno e ir num lugar, né, e querer que o mundo trate você como adulto, né? Então a gente tem que saber onde a gente está. Primeiro, qualquer busca que você for fazer, qualquer direção que você for tomar, primeiro você tem que saber onde você está. Não adianta você falar, eu vou para o norte, eu vou para o sul, eu vou para lá, eu vou para cá, mas da onde que você está? Você vai sair da onde? Se você falar, eu vou para o norte, você já está no norte, entendeu? Então, isso é muito importante a gente fazer, Tereza, de uma forma muito transparente com a gente, senão não vai resolver. Vai precisar de remédio? Toma remédio. Vai precisar terapia? Terapia. O que é isso? Cura. Não tem como a gente praticar uma alta espiritualidade e a maioria das pessoas, né? Não quero fazer um julgamento, mas de repente a pessoa que está, vamos dizer, fascinada com a alta espiritualidade está se enganando também. Ela está lá de mestre, ela está lá com os monges do lado, ela está lá no meio, te abraçando com todas aquelas pessoas sagradas, todas aquelas pessoas de luz, evoluídas, né? Porque ela está querendo alguma coisa. Ela está querendo se libertar, mas se libertar como? A gente não sabe nada desses mestres. A gente não sabe nada dessas pessoas. A gente não sabe nem quem são, mas a gente está indo pela aparência. Se eu colocar um manto aqui, se eu colocar se eu raspar a minha cabeça, colocar um manto de monge, vir aqui e começar a fazer umas coisinhas assim, eu vou encantar vocês. Eu não sou um cara comum mais, né? Se eu me autodenominar de mestre, então vai criar o quê na mente das pessoas? Vai criar uma fantasia na mente das pessoas. E as pessoas acham que a fantasia vai libertá-las, que vai trazer o que cada um está precisando. Não adianta ficar falando eu sou consciência, não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, quando a gente vai abordar coisas mais profundas, da alta, eu estou colocando da alta espiritualidade, isso não vai servir de nada para a gente. A gente tem que ter em mente o que você precisa agora, né? Agora, olha, eu estou trazendo você até o Everest. O Everest é o topo do mundo. Mas olha onde você está. Você quer subir o Everest? Beleza. Você vai olhar para o seu pé, só que eu estou descalça. Só que eu estou sem agasalho, eu estou sem equipamento. Não adianta você querer subir o Everest sem descalça, sem equipamento nenhum, né? Então, qual é a nossa condição nesse momento? Vamos cuidar da gente, Tereza. Olha para você e cuida de você. Busca o que você realmente está precisando, sem ter vergonha,
né? Admitindo seus problemas, admitindo suas fraquezas. O grande problema da espiritualidade é quem entra nela como, entre aspas, buscador, tem vergonha de admitir as suas fraquezas. Por quê? Porque tudo é consciência, porque eu já sou consciência, entendeu? Então isso não resolve, gente. A gente tem que ser muito sincero com a gente mesmo. Vamos olhar para a gente, né? E vamos nos curar nesse sentido. E outra, vamos nos apoiar. Para que serve um grupo, uma sanga, né? Não é para a gente se enganar junto, é para a gente ter um apoio do outro aqui, para a gente tentar falar alguma coisa que vá repercutir em você, que vá te ajudar, que vá fazer você se sentir melhor. É para isso que serve. Porque não serve, senão não serve para nada. A gente vai ficar aí discutindo altas teorias espirituais, subjetivas, abstratas, e a gente tem que olhar onde a gente está, né? Se a gente for tentar subir o Everest descalço, a gente, o pé primeiro vai congelar. A gente não tem condições de fazer isso. E a gente não pode ter vergonha de admitir aonde nós estamos. Que nem você fez. Que nem você fez. Isso é importantíssimo. Só de você falar isso. Olha, eu estou cansada. Olha, isso aqui não está me trazendo, né? A espiritualidade não está me trazendo paz, não está me trazendo espiritual, não está me trazendo felicidade, né? Então é isso, você admitir isso já é um passo gigantesco. Já é algo que você realmente traz essa lucidez, né? Isso é algo muito lúcido, porque não adianta, gente, a gente começar a ficar naquele julgamento, naquela coisa, não adianta. Onde que a gente está? Da onde a gente vai começar? Lurita, o Donner tinha levantado a mão. Donner, você quer falar? Ah, aqui, consegui. É, então, eu só não escutei o começo do satsang. Hum. Eu entrei, já estava em meditação. Você falou alguma coisa antes? Não. É, eu só vou pelo, assim, no que a Tereza Cláudia falou, Hum. e o que você está falando, o que eu estou entendendo é assim, para a gente meio que desabafar, né? Assim, algo que tiver mal resolvido, né? Algo que tiver assim meio que preso ou não está fluindo, né? Então, o que eu vejo assim em mim é que é, melhorou um pouco, mas continua assim uma coisa de vontade de conexão. Até mesmo assim no satsang aqui, né? Eu sinto assim que é como se fosse uma energia que não tem uma intimidade. Aí eu fico com essa sede assim de ter uma intimidade com as pessoas. Vou usar até a palavra amor mesmo, assim, essa sede de sentir que eu estou dando e recebendo, entende? Não é só relação de família, mas assim, entre as pessoas. Entendo. Então, isso eu confesso que não desaparece. Pode medi Posso meditar, posso ver vídeo do Osho, do Krishnamurti, satsang do Maurício aqui, mas isso não desaparece. É uma Não. sede, uma fome que continua. É Então, um sofrimento, talvez, que eu sinto já há muito tempo. então, isso é importantíssimo, Dona. É nesse sentido que a gente está falando. Não adianta eu abrir satsang, pegar um tema aí da espiritualidade, falar Opa, sobre o tema. Beleza, pode ser legal, pode ser bonito, né? Pode inspirar as pessoas, e tal, beleza. Mas fica às vezes muito longe dos problemas reais de cada um, né? Então, o problema real do que você pensa, o que você deixa de pensar. Então, é importante. Eu gosto que você sempre está
fazendo suas colocações, né? Então é importante fazer as colocações para saber o que está acontecendo, né? Porque às vezes tem satsang que eu venho e falo, ninguém fala nada e termina e... Então a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado, né? Então é legal você trazer, né? Agora, eu não sou psicólogo, né? A gente não tem nesse setor, né, uma formação. A gente tem, assim, uma sensibilidade, um olhar para as pessoas, né, de acolhimento. Talvez por isso a gente começou a fazer o satsang, etc. Mas o que eu vejo de uma forma muito real, né, é que cada um tem aqui uma história de vida. Cada um sofreu um tipo de influência na vida, né? Então, essa marca que você está falando aí, né, em algum momento não foi preenchida. Então, isso a gente tem que ter um olhar para isso, né? Em algum momento ficou um vazio, ficou um hiato, né, que a gente fala. Ficou, vamos dizer, não é que seja mal resolvido, mas houve uma falta. O que que é a falta? Carência. Carência, a maioria das pessoas, né? Não estou falando só o dono, mas é uma carência de afeto. O mundo, né, que a gente vive, a sociedade que a gente vive, pela velocidade como as coisas acontecem, pela urgência das coisas, pela urgência do trabalho e pela exigência, né? Urgência no sentido, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter dinheiro para comer, eu tenho que ter dinheiro para vestir, eu tenho que ter dinheiro para morar, eu tenho. Então, essas urgências e também essa busca, né, pela exigência, né, urgência e exigência da sociedade, você não tem espaço para você. Então, aqui, né, o satsang talvez é isso que você tá querendo dizer, é um espaço onde você se reconhece, onde você é visto, onde você pode falar isso e alguém te ouvir. Não é um lugar que você vai falar para uma pessoa na rua, a pessoa está pensando em outra coisa e vai fazer outra coisa e etc, né? Porque cada um está, dona, preso na em uma espécie de transe. É um transe, é como cada um fosse um zumbi. É um transe que você não consegue se soltar, não consegue relaxar, não consegue viver. Essa que é a verdade. Essa é a verdade. Então, dona, o que eu posso falar para você? Começar a agir dessa forma, né? Estou vivo. A vida está acontecendo. Porque a gente age como se fosse um ensaio. Parece que a vida vai acontecer depois. A gente está ensaiando a vida, ensaiando as coisas, aceitando as coisas, engolindo as coisas, né? Sacrificando por coisa que você não tem nenhuma afinidade. Em nome do que a gente está fazendo isso? Para agradar um, para agradar outro, eu me anulo. Então, talvez, dona, essa questão aí das nossas necessidades, das nossas carências, vai aumentando e vai ficando cada vez mais. O buraco vai aumentando, né? Porque a gente é forçado, a gente se força a agradar os outros, achando que essa carência vai ser suprida pelo afeto do outro. Então, o que que a gente está buscando? Não é iluminação, a gente está buscando afeto. A gente está buscando atenção, olhar amoroso. A gente quer ser amado. Não interessa
se a gente vai despertar, se é iluminado, isso fica muito longe. Isso não faz sentido nenhum. Esse tipo de finalidade parece que ele está arrumando uma outra máscara para gente, uma outra status para gente. E não é isso que a gente quer. O que você quer ser? Amado. É isso. Então vamos admitir, a gente quer ser amado, a gente quer ser respeitado. Inclusive, a ser amado, o respeito é um dos aspectos de você amar uma pessoa. Eu amo a pessoa, eu vou respeitá-la, eu não vou passar por cima dela, né? Eu não vou me impor a ela. Então, essa doença na nossa sociedade é a competição, o poder. Eu tenho que me impor para dizer que eu sou maior, sou mais forte, né? Então, essas situações nós temos que analisar para a gente não comprar isso. A gente se sujeita a muita coisa. Em nome do quê? Né? Em nome da busca por uma paz e por uma segurança que a gente não tem e nunca vai ter. Porque a gente está se anulando. Quando você está se anulando pela vontade, ou pela necessidade, ou pela carência de querer ser amado, esse buraco vai aumentar muito mais, porque você ainda vai continuar carente e não vai ter esse retorno que você está esperando, né? Que é o retorno afetivo. Agora, o que que diz a terapia, né? A terapia diz o seguinte: você, quando criança, não teve isso. Você ainda não tem isso. Então, esse buraco está aí até hoje. Mas agora você tem consciência disso. Então, você, como adulto, vai cuidar disso, porque você é capaz de cuidar disso hoje. Então, o que quer dizer isso? Não espere isso do outro. Quando você era criança, você tinha necessidade de esperar isso de alguém que estivesse com a sua guarda, alguém que fosse responsável por você, seja pai, mãe, parente ou qualquer pessoa que tivesse. Então, a criança ela busca isso no outro. Quando ela não encontra, ela fica frustrada, ela fica traumatizada. E esse trauma vai se arrastando ao longo da vida. Só que quando você chega hoje e reconhece isso, você é capaz de cuidar de você. Porque você hoje tem atributos que conferem a você capacidade e habilidade. E a, a forma, né, o discernimento de um adulto. Então você tem maturidade suficiente para cuidar de você. Então não é buscar no outro o que você precisa. A sua carência pode ser suprida por você mesmo. Não é arrumar uma outra pessoa, uma namorada, né? Um namorado, alguém que vá te acolher, alguém que vai colocar no colo, entendeu? Você está buscando uma mãe e um pai, você não está buscando um namorado nem namorada, entende? Maurício, queria também falar que com os satsangs, né, até as nossas conversas, né, que eu acho que eu gostaria até de falar isso. Às vezes eu converso com o Maurício, gente, fora do satsang, eu acho muito bacana. E o que você tem falado, Maurício, assim, também tirou muito, não totalmente, mas a expectativa que eu tenho do outro me amar também, Sim. porque assim, eu não ando vendo a maturidade, né? Igual você fala, sobre a maturidade. Uhum. Eu não vejo assim a maturidade, na verdade, em lugar nenhum, em lugar nenhum. Então, meio que assim tira a expectativa, né? E, Eu não estou tendo expectativa, e, mas também vem junto uma tristeza.
porque eu sei que eu não tenho maturidade 100%, eu também sei que é raríssimo de achar isso em alguém. Então fica assim uma coisa de não tem o que fazer, Ainda é não tem o que fazer. um sintoma de uma busca, né? Você ainda É, está buscando ainda maturidade em alguém. Mas aí você tem que se sentir capaz, que eu eu acho estou que é buscando em você, estou buscando em você. sim, mas eu não posso te dar isso, nem Buda pode te dar isso, nem Cristo pode te dar isso. Você é a única pessoa capaz de conseguir isso, porque isso tem que ser conseguido por você. Ninguém pode te dar, né? Agora, esse entendimento, né, que nem você falou, tá te ajudando, tá? Então, não busque isso em ninguém. Entenda que você é o responsável por fazer isso, né? Você é responsável por esse trabalho. Qual é o trabalho? Identificar, né, a sua dor e curar essa dor a partir do seu olhar atual. Hoje você tem capacidade, você não precisa se submeter às pessoas, né? Porque o que pode acontecer para você? Qual o risco? Quando a gente é criança, dona, a gente tem muito medo, porque tudo é muito ameaçador. Por exemplo, medo do escuro, né? Então, ou senão à noite você levanta, fica com medo do escuro à noite, algum pesadelo, né? E hoje, como adulto, você entende que isso não vai te fazer mal. O medo do escuro é real, é muito medo, é um pavor do escuro, né? Mas hoje você sabe que o escuro não tem nenhum perigo, não vai produzir em você nenhum, é, nenhum problema, né? Você não vai se machucar, você não está ameaçado. Então, olha com o olhar da criança. Como tudo é desconhecido para a criança, o medo é muito amplo na criança. O medo do desconhecido é muito amplo. Então, você vai clareando isso, você vai discernindo isso, você vai retirando essas coisas, né? Então, essas palavras que eu estou te falando, elas estão apontando para alguma coisa que você tem que fazer, não sou eu que vou fazer. Não que eu não queira, até se eu pudesse aí arrancar todo o medo seu, toda a frustração sua, tudo isso eu faria isso agora, nesse momento. Só que isso não teria efeito nenhum sobre você, né? Por quê? Porque você não passaria por essa experiência. Então, você fazendo a própria experiência, você é que tem que ser o seu próprio curador, né? Falando isso para Teresa também. Quem tem que fazer isso? Você tem que fazer isso. A Teresa tem que fazer isso. Não é a espiritualidade que vai fazer, não é mestre nenhum que vai fazer, né? É você pegar a experiência que você tem e colocar as coisas claras. Antes eu tinha medo de tudo, eu precisava de alguém que me acolhesse, que me protegesse. O que que eu estava procurando? Proteção e segurança. Segurança porque a vida nos parece muito perigosa, muito insegura. E quando você recebe uma segurança muito firme de algum adulto que está criando você, o que geralmente não acontece, porque todo adulto também é uma criança mal resolvida. Então, é uma sucessão de gerações de crianças mal resolvidas e que não consegue acolher o outro, né? Então, você tem que se acolher, reconhecendo tudo que você passou e mostrando para essa criança que você é, essa parte em você que é uma criança, mostrando para essa criança que não tem nada no escuro, que ela não precisa ter medo do escuro, que ela pode ir no escuro, né? O que você quer fazer? Pergunta para a criança. O que você quer fazer? Você quer ficar aqui comigo? Quer ficar no escuro? Eu estou aqui do seu lado. Não vai acontecer nada. Então, isso é importante.
Ah, parece uma besteira. Não, isso é que está causando todo esse sentimento de separação, esse sentimento de estranheza, né? Esse sentimento de não estar à vontade na vida. Então, na verdade, gente, o principal aqui não é despertar. Ou seja, também despertar é isso, né? Estar à vontade na vida. Estar se sentindo bem, tem bem-estar por estar vivendo, né? A vida não é um problema. Porque se a gente transforma a vida em um problema, é um problema que não vai ser resolvido nunca. Porque ninguém sabe o que é essa vida. Ela só pode ser vivida, mas vivida à vontade, de uma forma que você usufrua do que está acontecendo. E o que não deixa a gente usufruir muito, né? Os pensamentos. Ah, não está bom ainda não atingi esse entendimento, ainda estou longe de realizar o despertar, por exemplo. Então, isso também serve como uma prisão, né? Dona, mas agora só dá um toquinho que a Lurita já tinha feito, levantado a mão aqui, beleza? Fala, Lurita. Maurício, Oi. falando isso aí, Hum, é, até anotei aqui, tem um que esses dias eu fiquei assim refletindo, né? Eu li os textos lá e fiquei refletindo. uhum. E tem uma armadilha, sabe? Tem uma armadilha na espiritualidade. Tem uma Sim, armadilha. muito. E essa armadilha. Obrigada. Gente, rapidinho. Não Tem tem uma problema. armadilha, tem uma armadilha na espiritualidade que pelo menos eu percebi, tá? Para Ótimo, mim, assim. ótimo. Que é, desde pequeno, quando a gente vê as histórias de Jesus, para quem é católico e tal, a armadilha é você olhar para aquele personagem e você querer ser como ele. E aí a gente vai arrastando essa história por todos os outros, porque eu não me encontrei no cristianismo, porque eu estou olhando para Jesus, e aí eu Uhum. não vou conseguir ser como Jesus, aí eu vou no espiritismo, aí eu vou olhar para Allan Kardec. Aí Uhum. eu vou no budismo, vou olhar para, né? A Buda. É. Aí eu vou olhando em todas as espiritualidades. Quando, na verdade, isso é uma grande armadilha, porque é claro que a gente pode admirar o feito dos outros, mas se a espiritualidade fosse que nem a lucidez da psicologia, da terapia, que faz você olhar para dentro, você vê Uhum. a história de Jesus ali, mas aí aquilo faz você olhar para dentro de você, sabe? Tipo assim, poxa, por que que eu me sinto tão triste, né? Aí a gente tem, aí, por exemplo, eu me sinto tão triste. Ah, não, é porque ainda não iluminei, porque quando eu iluminar, eu não vou me Isso, sentir tão isso, triste. isso. Aí sua vida Aí vai que passando, você vai vivendo é, desse jeito. é, aí eu vou e consumo livro e leio e compro e faço e aconteça que trem não acaba. Por quê? Porque eu tô naquela armadilha Uhum. de não olhar realmente para dentro, porque quando aí eu vou e olho para dentro, tem uma festa para eu ir, suponhamos. Uhum. E dentro de mim, fala, eu não quero ir, porque eu vou estar com fulano de tal, que trem vai ser um saco, vai ser uma chatice. Uhum. Só que eu olho para a espiritualidade, e a espiritualidade fala que a gente tem que amar a Deus. Hum. Aí o que, que eu vou? Eu vou e me forço a ficar com pessoas que eu não quero conviver, a Sim. fazer coisas que eu não quero fazer, em prol de uma espiritualidade que é do outro. Você está se Porque já violentando. Você estou está me se violentando. violentando, estou me violentando. Então, aí, quando eu comecei a prestar atenção nessa armadilha, eu comecei a fazer escolhas mais justas comigo, sabe? Não estou falando que é permissivo, né? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu tenho que pagar a conta no final do mês.
Toda escolha que a gente faz vem com um pacote de possibilidades, né? Mas a partir do momento, Maurício, que eu comecei a refletir muito sobre isso, gente, eu não quero ir em tal lugar. Eu não vou em tal lugar, sabe? Sim, Porque muito bem. tá, porque fala que eu estou iluminada. Ah, não. Ah, o meu ex-marido vai lá e mete um processo em cima de mim e Uhum. eu não vou recorrer, não, porque eu tenho que ser boa, eu tenho que entender, sabe? Eu não vou contratar uma advogada que agora para ir lá e também lapar em cima dele e falar assim, não, aqui, ó, eu também tenho os meus direitos. Não, mãe. Então, Lógico, assim, eu aprendi isso, sabe? Eu acho que eu tive esse ganho, e isso está sendo muito bom, porque muito. isso faz com que parece que você tome mais as rédeas e você viva a sua vida com mais escolhas suas, no caso, mais escolhas minhas, Sim. do que escolhas baseadas em cima de pensamentos alheios. E isso no modelo, né? Um modelo. Então, É. então eu acho que fica mais justo e fica mais divertido. Porque aí É, você diz um não daqui, você também recebe um não de lá. ué. Você não pode ser, eu acho que esse negócio de se violentar, né, em nome de alguma coisa que você adotou como algo que possa te proteger em algum momento, né? O que que a gente está buscando, né, que eu falo sempre aqui? Segurança, porque se for busca segurança, você está se sentindo ameaçada, você está sentindo medo. E aonde que você busca segurança? No outro. E aonde que a gente buscava segurança? No pai e na mãe. Depois, em outras pessoas. E depois, em ideologias e religiões, como você falou, né? Então, quando você olha para o cristianismo, por exemplo, que você colocou, o cristianismo vai te colocar regras. Ó, a gente está projetando, por exemplo, em Cristo, alguém que pode ser responsável por mim. Vou usar esse termo, responsável, né? E aí o povo fala assim, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Que é isso? Ele é que é responsável pelos pecados do mundo, não é você. Ninguém aqui tem responsabilidade nenhuma. Então, ele é o responsável por você, né? Agora, para ele ser responsável por você, tem uma regra. Você tem que seguir, senão você vai para onde? Para o inferno, né? Então é claro, é um modelo e que se você não tiver assim consciência de que o único responsável hoje por você é você mesmo, você vai engolir e comprar, né? Essa situação toda, esse é, pacote, você vai pegar esse pacote. Por quê? Porque você precisa que o outro te salve. Você precisa que o outro resolva o seu problema. Você não é capaz de resolver seu problema, porque você não tem lucidez, você não tem maturidade, você não é adulta. Então, gente, eu já falei outra vez aqui também, né? A questão aqui, antes de ser iluminado ou despertar, a gente tem que ser adulto. A gente tem que ser maduro. Ou seja, o que é ser maduro e adulto? É você tomar conta de você mesmo. Você resolveu os seus próprios problemas. Não é dar o seu problema na mão do outro. Você não sabe nem quem que é o outro. Você está idealizando o outro, né? Então, é como você falou, as rédeas, né, Lurito? Você pegar as rédeas da sua própria vida, né? E falar, ó, puta, eu não vou lá porque faz mal para mim. Eu não quero ficar fazendo sala, eu não quero fazendo cara de, né, dando risadinha forçada. Então, já deu, já deu. Eu quero ter o meu espaço. Eu quero ser eu. Eu É, quero ser eu. Eu não quero estar fingindo coisas. Então, isso é importante, né?
engraçado a gente estar falando tudo isso, porque isso é muito básico. E a gente esquece do básico e começa a falar sobre autoespiritualidade, não sei o quê. Meu, não adianta. E entra um misticismo, né, Maurício? Então, assim, eu acho que ainda antes de ser adulto, de cuidar de si, eu acho que tem que, igual assim, nossa, eu era muito mística, né? Ainda sou, né? Uhum. Ainda sou. Mas, assim, o misticismo atrapalha, assim, pelo menos na minha experiência, atrapalha muito, porque às vezes fala, mas se você é bom, eu concordo. Assim, se você faz o bem, se você faz o bem, mas o bem também dentro da sua percepção, porque o bem que é para mim, às vezes, não é o bem que é para o outro, né? Então, Exatamente o que eu estou assim, falando, é muito peculiar, é, é muito peculiar. Então, às né? vezes, se eu faço bem, se eu sinto bem, se eu faço bem, eu estou aqui, ó. Não, mas para mim não é bom ir participar, porque ele vai ter certos tipos de conversa que não me agrada. Ali, para mim, eu já estou fazendo bem. Isso, Fazendo bem, eu já estou sentindo bem. isso. Ou seja, eu já fui a responsável por me sentir bem. E você deixou o outro bem também. Por quê? Vamos supor, né? Você fazendo bem para você, né? Automaticamente, você está fazendo bem para o outro até de falar não. Até de falar não. Aí falou, pô, mas o que será que está acontecendo? Que a Lurita não quis vir aqui? Será que a gente vai forçar até a pessoa repensar nas coisas? Será que a gente está fazendo alguma coisa estranha? Sabe? Fazer uma autoanálise. Então, a gente sendo, né, como você falou, fazendo bem para si, muitas vezes você já está fazendo para o outro também. E sentir, né, Maurício? Sentir. Lógico. É tipo assim, porque quando você diz um sim para você, um Uhum. sim para você, quando você diz um sim para você, assim, aquele sim, sabe? Não aquele sim de que eu vou dizer sim, eu vou dar essa esmola aqui, porque estão dizendo que eu tenho que dar e eu vou. Não, Isso. porque isso daí te pune, né? Não Isso é aí é do punição, coração, né? não é do coração. Aí você fica revoltado, na verdade, né, com aquilo. Mas aí você sente revolta, aí você vê o mundo de forma revoltada. Agora, quando você diz um sim do fundo do seu coração, Uhum. aquilo te basta, Sim. A né? Aquilo te realização é basta. isso. A realização é isso. E, gente, outra, né, Lurita, não vai ter outra chance. A gente tem uma grande ilusão de achar que isso aqui é um ensaio, que a vida real não começou ainda. A gente tem uma ilusão. Ah, não, a gente vai ter tempo, né? Ah, eu vou fazer, depois eu vejo, né? O negócio que você falou da iluminação. Não, eu vou viver assim, um dia eu vou me iluminar, despertar, mas por enquanto eu vou fazer, eu sofro, por enquanto eu vou engolindo, eu vou empurrando com a barriga, né? Não, o pior é quando é assim, eu tenho que engolir para iluminar. Então, ou Esse é seja, pior está ainda. perdendo sua vida, né? Eu tenho que engolir, eu tenho que dar tantos lá, entendeu? Da igreja, eu tenho que vender minha casa, meu carro, assim, gente, sem julgamento, eu estou falando do meu ponto de vista. E assim, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que conviver com tais pessoas, e eu tenho que usar certo tipo de roupa, eu tenho que fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou iluminar. Enquanto isso, igual você falou, eu estou seguindo uma série de preceitos Uhum. que não estão determinantes dentro do meu círculo de crescimento, Sim, que não fazem sentido para mim, e quando eu ver, eu morri. sim, isso, exatamente. E aí eu morri, entendeu? Morri e não fiz o que eu queria ter É, feito. em nome do quê, né? Porque a gente busca isso, Lurita. A gente tem que olhar o motivo. É. Por que que eu acho que eu tenho que seguir isso aqui, que eu tenho que me sacrificar, que eu tenho que engolir, exemplo, né? Porque eu acho que eu vou ter a iluminação. Mas por que que eu estou buscando iluminação e por que que eu acho que eu tenho que engolir isso? É analisar o motivo. Por que
eu tenho medo, eu me sinto desamparada, eu preciso que o outro cuide de mim, né? Eu preciso que o outro olhe para mim e me elogie, o outro me constitua, né? Porque o outro é que faz eu existir. Então ele vai olhar para mim e falar: Nossa, Lurito, como você é inteligente. Nossa, Lurito, não sei o quê. Aí você vai se sentir bem, porque o outro está falando isso de você. A gente faz isso muito, né? Mas é a gente que tem que saber da gente. É você, como você falou, quem está vivendo é você, não é o outro que está vivendo por você. Então, É, é uma coisa tão simples, mas muito difícil de viver. O outro não vive por você, o outro não é responsável por você, o outro pode dar opinião, pode dar palpite, pode dar piteco na sua vida, porque você nem precisa pedir isso, o pessoal vai falar mesmo: "Ah, faz isso, faz aquilo, é isso, é aquilo." Quer dizer, mas ninguém está vivendo a sua vida, ninguém vai viver os resultados, as consequências das coisas que você não está escolhendo, é o outro que está escolhendo por é o você. outro, exatamente. É o outro que está escolhendo. Quando a gente escolhe pela mentalidade do outro, É é o o outro outro que que está está. escolhendo. Exatamente, é o outro que está escolhendo, É muito né? peculiar. Eu falei isso no começo da questão. É muito peculiar. O que é bom para você, que nem você falou, pode não ser bom para mim. O que é bom para o Donner pode não ser bom para mim, né? O que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, é isso, é muito particular, é muito peculiar. E a gente tem que ter esse olhar primeiramente para depois chegar na dita autoespiritualidade e dizer, falar sobre consciência, falar sobre eu sou. Porque senão, É. gente, a gente não está tratando da estrutura, da base das coisas, né? E você tem uma consciência de uma lucidez de conseguir olhar para o seu cenário e ver que você está sofrendo e buscar ali no seu passado o que que te faz permanecer naquilo, Uhum. isso já, para mim, já é muita coisa. Muita. Por exemplo, olha, eu estava num casamento, mas que era um inferno, entendeu? Era um Uhum. inferno o casamento, entende? Mas eu tinha que ficar, por quê? Porque a igreja falava que Aí. eu tinha que ficar naquele casamento. E que se eu me separasse, eu não ia encontrar mais ninguém, porque eu já tenho 2 filhos. E aquilo vai te prendendo numa cerca, e aquilo vai te prendendo. Aí falava, você não pode chegar atrasada nem um minuto. Você tem que trabalhar muito para ganhar Ó, seu. E é, aí eu me via presa, que quando eu atrasava 5 minutos que eu perdi o ônibus, eu entrava em desespero. Então, então, quando você vai jogando luz em cima dessas coisas, tipo assim, gente, era mesmo, minha mãe falava, né? Ah, carteira assinada, você não pode, você tem que ter essa carteira assinada, você não pode fazer isso. Ah, minha avó falava, porque a mulher ela tem que ser dessa forma, sabe? Tal, 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 tal. Então, assim, quando você vai jogando luz em cima dessas coisas, você fala assim, gente, não é bem assim, peraí. Às vezes, e se eu for por aqui, né? E se eu for por ali? E aí você experimenta, aí às vezes dá certo, às vezes não dá, aí você pode voltar atrás, aí você pode andar mais um pouquinho para frente. Mas eu estou descobrindo que você ir de acordo com o que você sente. Eu sinto. O que eu sinto. Eu, Luciana, e fazer aquilo de acordo com o que eu sinto, com a minha mentalidade. Olhando para a minha mentalidade, tá, eu tô mais feliz, sabe? Tô me lógico. sentindo mais solta. Porque aí eu não. Assim, se eu der com os burros na água, vamos lá, entendeu? Mas a única Mas muitas responsável é vezes eu não você. dou. É Pelo você. menos isso. Você não está seguindo a cartilha de ninguém. Então, o que que você sente? Você sente que você é capaz. Mesmo É, que você falou, não é, mesmo que de repente dê errado, não dê certo, e tal, você é que está fazendo esse caminho. Você está resolvendo suas coisas, você pegou a rédea da vida. Então, isso, na verdade, é algo que a gente tem que. Você fez, mas pode ter gente que não está conseguindo fazer. Ok? Então, o que que tem que.
essa pessoa que não consegue fazer tem que ter uma ajuda. E a espiritualidade muitas vezes não ajuda, atrapalha. Tem essa armadilha. As projeções, então é muito comum, né? Acho que é muito assim, uma coisa que acontece muito é você muito natural é você olhar para o seu pai, para sua mãe e querer o quê? Que eles protejam você. E quando eles não vão proteger você, você vai buscar essa proteção em outro lugar. E tem essa armadilha que você falou. Mas aí não tem almoço grátis. Se você vai querer essa proteção, o que você vai dar em troca? Né? Então, ó, é aquele negócio, você tem que dar a sua vida, por exemplo, em troca, né? Então, o que que é a troca, né? Então, essa é a questão. Se você acha que está comprando alguma coisa, né? A gente sempre fala, eu estou comprando uma espiritualidade, um modelo que aparentemente vai me dar segurança. Na verdade, não é uma compra, é uma troca. Porque você não é passiva na situação. Você tem que retribuir. E o que que você vai fazer para retribuir, né? Para ser membro, para pertencer àquela religião ou àquela situação, etc, etc. Tem que fazer algo que muitas vezes você não quer fazer. Mas por que que você foi buscar ali aquela segurança que você está querendo, né? Então, muita gente cria o quê? Dependência, né? E essa dependência, seja de qualquer aspecto, né? Não só a parte espiritual, religiosa, as relações, né? No emprego, no trabalho, em todos os setores da vida, a gente está criando dependência em nome do quê? De uma suposta proteção. Então, por quê? Eu me sinto mal, mas em algum momento eu vou me sentir bem. Isso vai me dar o que eu quero. E se de repente der o que você quer, o que você tem que fazer em troca? Se der o que você quer, você vai querer sempre. Então, você vai estar disposta a sempre fazer coisa que você não quer para receber de volta isso. Que é uma relação que acontece com a droga, com o álcool, né? Com os vícios em geral. O que que o álcool te dá? O que que a droga te dá? Ela me dá paz, por exemplo, que eu não tenho, né? Agora, qual o preço que ela te cobra? Porque não existe almoço grátis. Então, isso com relação a todas as coisas a gente tem que olhar, né? Donner levantou a mão. Sim, Maurício, é a questão da maturidade. É, assim, eu não sei como é que é o cotidiano aqui de cada um, mas de 6 meses para cá eu venho vivendo assim bem só. Na maior parte do tempo eu não sinto uma solidão assim forte. Ela é uma solidão assim leve, a Certo. moderada, leve a moderada. Ok. Mas já teve vezes de até uns 2 dias nesses 6 meses até ter um pouco, não muito, de alucinação. Você deitar assim no sofá, um dia assim tranquilo, você não, dia de folga, você não está trabalhando e tal, Uhum. e escutar alguém chamando você no ouvido. Então Sim. a mente ela ela imagina pessoas, mesmo que você nem esteja pensando, tal, né? Assim, você não está percebendo que você está pensando, né? Uma coisa assim consciente, eu vou chamar, né? Uhum. Então é um impulso para o fora, né? Eu vou chamar assim, a sociedade. A mente parece que sempre quer, né, os pensamentos, a mente até mesmo nesse caso aqui que eu estou falando de, como é que chama? Delírio, não, Alucinação.
alucinação, né? Algo assim. Hum, Então, ela sempre querendo empurrar para o outro. Eu não posso ficar só. uhum. Então, pelo menos eu tive essa reflexão, né? Ok. De, Uhum, né? uhum. Então, essa coisa da solidão, né? Que eu estou procurando, eu sinto que já teve uma aceitação bacana, mas não 100%. Certo. E também da maturidade. Então, como eu sei que não tem a maturidade na maioria das pessoas, então também eu já sei que não adianta buscar fora. Só que junto tem a confusão do que o que fazer, né? Aí você falou, busca em você. Mas eu Uhum, também sinto que não tem 100% de maturidade nesse aqui. uhum. Aí fica um monte de ponto de interrogação assim. Deixar essa do jeito que tá, tipo essa solidão, mais Não, ou eu menos. acho, Dona, eu já falei para você, eu acho que eu já falei para você, não sei se eu falei. Isso aí como eu falei, o material, por exemplo. Dona, você quer fazer, você quer ter um conhecimento para ter uma habilidade, por exemplo, para fazer marcenaria. Ninguém nasceu sabendo fazer marcenaria. Então, aonde que você vai aprender a fazer marcenaria? Móveis, né? Onde você vai se tornar um bom marceneiro? Através do aprendizado, né? Você vai buscar um aprendizado nesse setor. Ok. A espiritualidade não vai fazer você um bom marceneiro, ok? E se você for num curso de computação, você pode sair de lá sabendo computação, mas não vai saber marcenaria, tá? Então, o que que eu quero dizer? Essa forma de abordagem que você está fazendo é uma abordagem que precisa buscar o lado terapêutico. E eu faço isso, tá? Você tem que ter uma pessoa que é habilitada, que é capacitada para para fazer um trabalho conjunto, você e a pessoa, que vai trazer uma outra forma de lidar com isso, né? Então não adianta, dona, a gente falar assim, a maturidade é importante, olha, como Paulo falou, quando eu era menino, eu pensava como menino, depois me tornei homem, ajo como homem, tal, tal, tal. Meu, isso são conhecimentos, que aí você falou, ó, você pode vir para o Satsang, você pode ler Osho, ler Nisargadatta, ver vídeos de todo mundo, não vai adiantar. Você vai ficar com um monte de conhecimento da espiritualidade, mas não vai se tornar um bom marceneiro. Eu estou colocando a analogia da marcenaria aí, porque o, o que você precisa, o material que você tá querendo, vamos dizer, resolver, né? Que você está trazendo, ó, eu me sinto só, eu estou ouvindo uma voz que de repente é a falta de alguma coisa e que é a mente, que não sei o quê. Você não procura respostas disso na espiritualidade, que ela não vai te falar. Quando a gente, por exemplo, vem para a espiritualidade, a gente vem cheio de traumas. A gente vem buscar na espiritualidade o que a gente não achou em outro lugar. Não adianta, na espiritualidade a espiritualidade não vai te dar isso. Então, Ô, uma coisa ô, que fala, Luri. Doni, licença, Ah, Maurício. tá. Por Vai exemplo, olha lá. só, Oi. eu, eu tive o Daniel, eu tive meu primeiro filho. E aí, logo que eu tive o Daniel, eu fiquei desesperada para ter a Luísa. Eu fiquei num pavor de ter um filho único só, porque eu não queria que ele fosse filho único, entendeu? Eu não queria. Por quê? Aí eu fui olhar para isso, mas por que que eu não queria? Aí veio o processo terapêutico. Por que que eu não queria que o Daniel fosse filho único? Porque eu fui filha única. E eu não gostei da experiência de ser filha única.
Então, automaticamente, quando eu tive só o Daniel, automaticamente eu introjetei uma irmã na vida do Daniel, porque eu não queria, na minha concepção, ser filha única era muito ruim. Então, eu introjetei um irmão ali na vida do Daniel. Eu, eu sou uma mulher que eu sou, assim, muito, tenho o meu lado feminino muito aguçado. Então, eu já olhei para minha autoexperiência, eu não consigo ficar sozinha. Tem essas pessoas que falam, Luciano, mas você precisa, assim, porque tem essas coisas também na espiritualidade que falam que você tem que aprender a ser só quando você for só, que você é pleno, porque você só vai atingir a maturidade quando você aprender a ser sozinho. Tudo bem, gente, tem gente que vai conseguir viver assim, mas a maior sacada da espiritualidade é você ver até onde você consegue ir, por quê, sabe? Ah, eu não consigo, eu não gosto de ficar sozinha. Eu não vou me forçar a ficar sozinha. Agora, se eu só estou entrando em relacionamento tóxico, eu só estou enfiando em lugar que eu não devo, entendeu? E só encontrando com gente que não vale a pena, que me deprecia, aí entra o processo terapêutico. Aí você vai ter que olhar lá para o seu passado e ver, poxa, mas por quê? Por que que eu só estou encontrando esse tipo de gente? Será que foi uma pessoa assim que me marcou na minha vida e que hoje, sabe? Aí o processo terapêutico vai te ajudar a olhar para isso, sabe? Pelo menos foi muito assim comigo. Por que que eu estava presa naquele casamento lá? Porque eu não conseguia ficar sozinha. Eu tinha uma dependência, por quê? Porque quando eu era criança, teve uma vez, Dona, que num processo terapêutico, eu me vi, eu lembrei de uma cena que eu tinha 8 anos de idade, e eu lembrava que toda a vizinhança estava tendo um Natal, e a minha família, eu filha única, família muito pequena, e o pessoal muito largado, eu era a única das minhas amigas que não tinha um Natal na casa. E aí eu fui entender por que que eu era louca com o Natal, por que que eu era louca para ter uma família grande e por que que eu não conseguia desfazer daquele casamento, porque a família para mim significava tudo, porque foi algo que eu não tive. E aí quando eu consegui jogar a luz nisso, eu consegui me libertar de muitas coisas, entende? Hoje eu continuo, hoje eu tenho um outro relacionamento, porque eu entendi que eu me sinto mais feliz me relacionando com uma pessoa, e não tem problema nenhum nisso. Entende? Agora, o grau de como que vai ser esse relacionamento, aí é outra coisa. Aí é uma coisa que vai ser trabalhada, que a gente tem que julgar a luz diariamente. Então, eu acho que essa, sinceramente, assim, eu acho que a religião, às vezes, ela podia trazer isso, sabe? Mas, infelizmente, não traz, porque é uma receita muito pronta para a felicidade e que não funciona para todo mundo, porque cada um tem uma história, cada um tem um trauma que precisa ser iluminado, né? Então, quando fala de iluminação, eu olho muito para isso, você iluminar aquilo que te prende, sabe? Você está preso ali numa amarra ali, aí você ilumina uma chave ali que vai te destrancar ali daquela amarra, sabe? Então, eu vejo muito assim, Dona. Esse é o processo terapêutico que eu vejo. Muito bom, Lurita! Obrigado. Tá gravado, né? A gente pode Tá. reassistir aqui Então, com assim que é carinho. bom, né? A É, gente, né? Trazendo palavras, Lurita, palavras de, né? Para ajudar, para acolher, né? Isso é importante. Que nem o Doni, agora você sente mais um acolhimento da sanga, né? Então, a sanga, o grupo, né? As pessoas que estão aqui, se abrem e se ajudam. Isso é muito importante. Não ficar só um falando, pé, 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 pé. E isso é do coração, né, gente? Isso aí é isso que está reverberando, né? A gente pode ter clareza desse jeito, né? sem pressa, né? Sem, Sem sem, cobrança, sem né? cobrança. É, E também você vai sentindo, né? Você vai sentindo que as coisas vão clareando, como a Lurita falou aí, né? E aí a é. Tereza também que trouxe aí a questão, né, Tereza? A gente falou de uma forma muito direta, eu sinto aqui, uma forma muito direta, muito
sincera, muito transparente, muito verdadeira, né? Então ninguém aqui está fazendo um tipo, né? A gente não está querendo nada assim de convencer num sentido espiritual, filosófico, etc., mas é para uma ajuda mútua, né? Uma comunhão, é aquilo que a gente está fazendo essa troca. E aí a gente vai se ajudando, né? Vai se reconhecendo no outro e vai dizendo, né? Bom, já passei por isso, que nem a Lurita falou, ó. Agora hoje faz mais sentido para mim assim, né? Essa imposição do outro na nossa vida tem que ser revista no sentido da gente não pôr fé no próprio taco, né? Mas entregar todas as decisões para apreciação do outro, só que as consequências não vão vir para o outro. O outro pode decidir por você, mas quem sofre a consequência é você. Então é muito básico tudo isso. E hoje a gente começou o Só de Sangue dizendo isso, né? É muito peculiar de cada um a história, os dramas, a forma da criação, a forma que você reage, né, a situações. Então, isso é muito peculiar e os modelos são genéricos. Então, por isso você tem que olhar o que é melhor para você. Até a Ednita não está aí mais, mas ela falou, é um olhar pessoal. É um olhar pessoal, né? Porque você ainda tem que lidar muito com isso, né? Fala, Dona. Outra coisa que está acontecendo esses dias para cá, e isso é como um ciclo comigo também. Às vezes passa alguns meses, aí vem forte uma vontade de aproximar da natureza. Natureza que eu falo, não a Sei, natureza. natureza. É, Natureza da árvore, mar, isso. rio, Muito bom. natureza do planeta. Uhum. Então, vem muito forte, assim, de querer ir para uma chácara e fazer uns meditação lá, sem barulho e tal, essas coisas. Aí, às vezes, eu penso assim, será que eu devo... o que é mais maduro, né? Saber conter um pouco, ou pegar aí logo. Fica assim uma confusão, Não, porque não é para você ficar analisando isso. Por exemplo, olha, tem vontade de comer. uma cidade grande, né? Acho legal falar isso. Moro na cidade grande, assim, não é igual São Paulo, Rio de Janeiro, mas não Sim, sei comparado com Guaratinguetá, e cada um aqui está numa cidade diferente, né? mas aí, Doner, o que eu penso sobre isso é o seguinte: entre o estado natural e para a natureza, não vai te trazer nenhum prejuízo. Pelo contrário. Então, não precisa ser uma coisa que vai. Você precisa ficar analisando. Ah, mas isso é bom, isso não é bom. Só vai. Só vai. Né? Você vai se sentir bem. Então, isso vai te trazer um bem-estar. Se vai trazer um bem-estar e não vai te trazer problema, né? Não vai causar nenhum mal para você, vai, acabou. Não tem, mas não tem que ficar elaborando nada sobre isso, né? Ah, mas será que está certo? Será que não está certo? Porque esse julgamento não tem nenhum benefício de nada, né? É igual também aquela história do mestre, né? O que meu mestre faz? Ah, meu mestre, quando está com fome, come. Quando está com sede, ele bebe. Quando está com sono, ele dorme. Agora, o mestre não fica, nossa, será que eu tenho que comer? Será que eu não vou engordar? Será que eu estou comendo muito? Será que não sei o quê? Então, quer dizer, sai dessa vida de comentários, julgamentos. Isso não é meditar. Então, se a sua vida, até como o Osho fala, né? Se a sua vida for uma meditação, a sua vida será espontânea, né? O que acontece é natural, é um estado natural. Então
Sentir vontade de estar na natureza? Vá na natureza. Sentiu sono? Dorme. Não vai pensar assim, ó, eu tô com sono, será que era para eu estar com sono agora? Será que eu tô bem? Será que esse sono aconteceu por quê, né? Entendeu? Ah, será que eu tomei algum remédio, comi alguma coisa que me deu sono? Dorme. Tá com sono? Dorme. Tá com vontade no banheiro? Vai no banheiro. É isso. Vai para a natureza, faz super bem. Hoje eu fiquei o dia inteiro na natureza. Eu sou uma pessoa suspeita. Eu vou para a natureza se, né, se deixar toda hora. Já tô lá. E Você tem uma sabe o que faz bem para você. Cuide-se, cuide de você, né? Olhe para aquilo que põe a luz, né? Como a Lurita falou, coloca a luz. Iluminação é isso, colocar a luz e ver o que está aí e lidar com o que está aí, né? E se curar. Você é o único que pode fazer isso. Vocês, cada um de nós, né? Somos os únicos que podem fazer isso. Não entregue isso para outro fazer, seja ele quem for, né? O outro pode te orientar se você tiver confiança nesse outro. Agora, cabe a você realizar. É você que vai fazer isso. E sinta-se capaz. Cada um de nós aqui é capaz de cuidar de si mesmo. Obrigado, meus queridos. Até a Obrigado. próxima.